Amém. Nós vamos cear. E nas últimas 2 semanas, eu acho, ou 3, não lembro mais, eu tenho falado sobre algo que Jonathan Edwards chamava de a supremacia de Cristo, e que, para falar nos 2 puritanos mais famosos, não é? Jonathan Edwards chamava de a supremacia de Cristo numa obra dele, e John Owen, o outro grande puritano, os 2 maiores, chamava de a glória de Cristo. E nós temos dito que Jonathan Edwards, por exemplo, disse que a convicção dele é que quanto melhor você conhecer a supremacia de Cristo, mais sagrada, satisfatória, exaltadora de Cristo a tua vida vai ser em relação a todas as coisas. Essa era a declaração principal dele, e nós vimos como uma imagem, não é, para nós, em nossa mente, da majestade e da supremacia de Cristo, como o Sol no centro do sistema solar, onde todo o resto está em órbita do Sol. O Sol é tão maior, com uma massa incrivelmente maior do que todas as outras coisas que estão em torno dele, e a soma delas não dá a massa dele, e tudo no sistema recebe luz dele e está em ordem por causa dele. Há uma ordem em que todas as coisas, de asteroides, a cometas, a planetas, a luas presas a esses planetas, estão orbitando o Sol. Então não há caos, não é, no sistema, como acontece mesmo na galáxia, com todas as coisas orbitando o centro da galáxia. Agora, se esses planetas de repente começassem a orbitar em torno de outra coisa e agir não como se estivesse em torno da órbita do Sol, o que você teria? Caos, choques planetários, e todo o sistema logo estaria em ruínas. E o que foi um sistema tão lindo e perfeito como o sistema solar já não seria mais nada do que escuridão e caos. E assim é a vida do homem. A nossa vida é composta, eu estava dizendo, por todos esses planetas que devem estar em torno daquilo que Jonathan Edwards chamou de a supremacia de Cristo, ou que John Owen chamou da glória de Cristo. E esse é o caminho da santificação. E todos esses planetas, seus desejos, seus anseios, sua sexualidade, seus compromissos, suas crenças, suas aspirações, seus sonhos, suas atitudes, sua relação com as outras pessoas, suas convicções, seus hábitos diários, suas disciplinas diárias, o que você faz com a sua solidão, o que você faz quando está no meio das pessoas, como é o seu trabalho, como é o seu lazer, como é o seu pensamento, como são os seus sentimentos, como são aquelas coisas que as pessoas dizem que são o que compõe a alma. Então, cada uma dessas coisas é um planeta naquilo que nós somos. Se todas essas coisas estiverem orbitando Cristo, elas vão ser sagradas e vão cumprir o propósito pelo qual elas foram criadas, e nós vamos ser transformados diariamente de um grau para outro grau de glória. Se elas estiverem orbitando a supremacia de Cristo, se a tua vida sexual tiver, a sua sexualidade nunca vai ser algo que não vai glorificar Cristo, e ela nunca vai causar choque. Você vê que a vida dos homens é um eterno caos até a destruição final, porque todos esses planetas na vida do homem não estão girando em torno de Cristo. A sua sexualidade está girando em torno de outra coisa. Então isso se choca com os seus relacionamentos, que deviam também estar orbitando Cristo. Então, quando você perde a supremacia de Cristo, e esse é o ponto de Jonathan Edwards e de John Owen, não há nada a não ser um final caótico, sem paz, sem deleite em Cristo, sem encanto por sua beleza. Você vai de mal a pior. E é assim que é descrito o caminho do ímpio. Mas se todos esses planetas da sua vida são mantidos em órbita, ou seja, cativos a supremacia de Cristo, a glória de Cristo, nenhuma confusão assumirá, tudo ficará sob controle.
E a sua vida vai experimentar o que Jesus disse, que quem vai a Ele encontra descanso, encontra paz. A sua sexualidade vai ser sagrada, seu casamento sagrado, seu trabalho sagrado. Aquilo que é um drama para a alma, sem remédio para as outras pessoas, para você não será. Nós fomos criados para compreender tanto quanto uma criatura pode a supremacia de Cristo, como diz Jonathan Edwards, ou a glória final de Cristo, como diz John Owen. Mas eles não estão falando, nós vimos, de uma compreensão simplesmente que é a compreensão que você tem quando você estuda biologia ou estuda história, ou eu estava mencionando na quinta-feira, você vai a um museu, acha tudo muito interessante, assim que você vê uns cultos, tudo muito interessante, tudo muito maravilhoso, mas o cara vai no museu, olha aquilo tudo, ou ele vai num aquário público, vê os peixes, tudo maravilhoso, mas quando ele sai dali, aquilo não tem nada a ver com a vida dele. Aquilo ficou naquele instante. Houve uma certa emoção, houve apreensão de novas informações, mas aquilo não é importante na vida dele. Foi só mais uma coisa, foi um plus, foi algo adicionado, mas não é o centro, não é importante. Logo aquilo vai estar se esvaindo. E então, tudo em nossas vidas deve apontar, é o que eles estão dizendo, Jonathan Edwards e John Owen, para a supremacia de Cristo. Então, nossa sexualidade aponta para isso, então ela é purificada por isso. Se o nosso trabalho aponta para a supremacia de Cristo, o jeito de nós nos trabalharmos vai apontar para isso e vai ser purificado, vai ser santificado por isso. Se a maneira com que a gente lida com o dinheiro aponta para a supremacia de Cristo, então vai ser purificada a maneira com que nós usamos o dinheiro. Todos os planetas vão ficar na órbita certa e Jesus vai reinar supremo sobre todos, não porque simplesmente uma lei está nos mandando a isso, mas porque nós estamos capturados na órbita da supremacia, beleza de Cristo. E nós, então, na primeira vez que mencionamos isso, nós mencionamos várias coisas que são essa supremacia de Cristo. Tudo quando diz respeito a Cristo é muito mais incrível do que quando é mostrado em qualquer outro lugar. Se você pensar em humildade, é algo que um filho de Deus, por exemplo, vai manifestar, mas é incomparável quando você vê a humildade em Cristo. Por causa das peculiaridades, Ele é Deus e homem. Tudo nele é supremo, de uma maneira, por exemplo, a supremacia da sua eternidade faz a nossa mente explodir com pensamentos insondáveis de que Cristo nunca teve um começo. E quando nós guardamos tempo para deixar a supremacia dessa beleza entrar em nós, as coisas começam a entrar na órbita certa. Eu não fico ansioso, porque se Ele é eterno e Ele está em meu passado, em meu presente, em meu futuro inexoravelmente, então como é que eu andaria ansioso? Então você vê, os planetas entram em ordem à medida que eu sou capturado, mas se essa informação de que Ele é eterno é só aquilo que eu vejo no museu, isso não afeta a minha ansiedade. Eu canto que Ele eu cantarei tua bondade, misericórdia, Deus, mas na verdade aquilo não pôs nenhum planeta na órbita certa, porque era só música. E a supremacia, por exemplo, da constância de Cristo, e eu fui mencionando um monte na primeira vez que eu falei a respeito disso, ecoando Jonathan Edwards, John Owen, mencionei várias características e depois passei a falar sobre elas individualmente algumas vezes. Na quinta-feira, por exemplo, nós vimos a supremacia de Cristo em enfrentar a vergonha. Como Ele, enfrentar a vergonha para Ele, que é o Rei eterno, e como Ele fez isso, muda a nossa ideia de culpa e vergonha e faz com que nós enfrentemos essas coisas com as definições de Deus de uma maneira sagrada e que honra a Deus, e nós aprendemos então a lidar com isso. Então o planeta que entraria em colapso quando a vergonha chega dos nossos corações, nossos sentimentos são totalmente colocados em ordem. A supremacia do seu conhecimento faz
todo o compêndio de conhecimento humano que está na internet parecer completamente um nada, e então nós não a usamos mais a achar como a vida devia ser, porque se nós realmente vemos a supremacia da sua sabedoria, a nossa vida vai cair naquele lugar certo em que diz quem foi seu conselheiro? Ele não precisa de conselheiro. Minha vida de oração entra na órbita certa, porque de maneira nenhuma eu quero lutar contra aquilo que Ele quer fazer. Eu quero conhecer e me deleitar na sua vontade, e quando vejo a supremacia da sua autoridade, eu não fico desesperado com os rumos que o mundo, que a vida está indo, porque Ele reina sobre o céu, a terra, o inferno, e eu sei que nenhum demônio, e nenhum átomo, e nenhum homem pode fazer nada fora da autoridade dEle. Você vê o que esses puritanos estão fazendo? É ensinar o único caminho bíblico para a santidade, para a santificação. E hoje eu quero olhar aqui, quando nós vamos cear, para aquilo que é a supremacia do seu sofrimento. Então a supremacia da sua obediência. Eu disse que John Owen escreveu uma obra sobre isso quando sentiu que ia morrer. Ele quis falar sobre essas glórias de Cristo, não só para deixar para as pessoas, mas é porque ele queria ficar cada vez mais cheio disso. Nós cantamos um hino agora que fala: quero voltar ao primeiro amor e só desejar a Ti nada mais. Nós temos que compreender essa realidade. Uma das coisas que eu mais ouvi como pastor durante os anos são pessoas falarem para mim: pastor, meu coração está tão frio sobre as coisas de Deus, o que eu faço? Quase que a vontade que eu tenho de perguntar é assim: você nunca leu a Bíblia? Jesus tinha maneira de responder assim: vocês não leram? Vocês não leram? Paulo costuma fazer a mesma coisa: vocês não sabem. Como alguém pode chegar para você e perguntar assim, e dizer: meu coração está tão frio, o que eu faço? Ora, Jesus, por exemplo, falou assim para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E o que ele falou para eles? Se arrependam, não há pecado maior. Não há pecado maior, se arrependa. Não fala como se eu estivesse com gripe. Não estou amando Cristo adequadamente. Não estou. Meu coração está frio, como se o cara tivesse pegado sarampo. O que eu faço, pastor? O que você vai? Se arrepende. Se arrepende. Não há nada mais pecaminoso do que isso que você está dizendo. Você não pode dizer isso como se você fosse simplesmente passivo nisso. Você deixou de olhar para a supremacia de Cristo, orbitar a supremacia de Cristo. Você não tem Cristo diante de você. Você não se gloria na cruz. É óbvio que você começou a se gloriar em outras coisas, dá atenção a outras coisas, não orbitou Cristo e a supremacia dele deliberadamente. Ou seja, você cometeu uma série de pecados até chegar ao pecado em que teu coração está frio. Então Jesus disse para aquela igreja: se arrepende, veja onde você caiu, volte aos primeiros caminhos. Você está em pecado. Então quando alguém diz: meu coração está frio, o que eu devo fazer? É isso. Todos nós sabemos o que está na palavra de Deus. Então John Owen, quando estava para morrer, ele quis meditar e se encher da visão da glória de Cristo. Como eu disse numa outra obra, John Tyson chama da supremacia de Cristo. E John Owen fala assim: havia uma glória invisível em tudo que Cristo fez e sofreu na terra. Então, o que eu quero fazer agora, nesse momento de Santa Ceia, é olhar para a glória do seu sofrimento. Só isso daria para nós meditarmos o resto das nossas vidas. É o que Jesus está falando quando nós devemos voltar para os velhos caminhos, onde nossos olhos estavam fixos nessa supremacia, e todo o resto da nossa vida foi entrando na órbita certa, em torno da sua beleza. Então John Owen diz assim: havia uma glória invisível em tudo o que Cristo fez e sofreu na terra. Se as pessoas a tivessem visto, elas não teriam crucificado o Senhor da glória. Entretanto, aquela glória foi revelada a alguns. Os discípulos viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, como está em João 1,14. E John Owen continua: primeiro, vamos considerar a obediência de Cristo naquilo que Ele fez e sofreu. Ou seja, vamos nos concentrar nessa supremacia da obediência e do sofrimento. Ele livremente escolheu obedecer. Ele disse: eu vim fazer a tua vontade, ó Deus.
antes de haver necessidade para ele fazer essa vontade. Ou seja, Jesus não é como nós, que devemos obedecer. Isso é totalmente voluntário, é o que ele está dizendo. Antes de haver necessidade para ele fazer essa vontade. Ele não era como nós, criaturas humanas, que necessariamente sempre estivemos sujeitos à lei de Deus. João Batista sabia que Jesus não tinha necessidade de ser batizado, mas Cristo ainda assim disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, ser obediente em tudo. Cristo voluntariamente se identificou com os pecadores quando foi batizado, como o Pai tinha ordenado. Deus deu-lhe honra e glória, porque pela obediência a igreja toda se tornou justa, todos os eleitos, como está em Romanos 5:19. A obediência de Cristo a cada parte da lei foi totalmente perfeita. A lei era gloriosa quando os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, mas ela se torna mais gloriosa ainda quando é obedecida no coração dos seus filhos. Mas é apenas na mais absoluta e perfeita obediência de Cristo que a santidade de Deus na lei é vista em sua glória total, ou seja, na supremacia da obediência. Como eu disse, nada que Cristo faz é como mais ninguém faz, só Ele é Deus e homem. Ainda que Ele era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5:8. O Senhor de todos, que fez a todos, viveu em estrita obediência à lei de Deus, posto que Ele era uma pessoa singular. A sua obediência possui uma glória ou uma supremacia da sua singularidade. Ora, considerem a glória da obediência de Cristo demonstrada naquilo que ele sofreu. Ninguém jamais pode medir a profundidade dos sofrimentos de Cristo. Podemos olhar para ele sob o peso da ira de Deus, em sua agonia, suor e sangue, em seus fortes gritos e lágrimas. Podemos olhar para ele orando, sangrando, morrendo, fazendo da sua alma uma ablação pelo pecado. Da opressão e do juízo fui tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Isaías 53:8. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33, e John Owen continua: quão glorioso é o Senhor Jesus aos olhos dos redimidos. Como é gloriosa a sua supremacia. Por causa do pecado de Adão, ele e todos os seus descendentes se acham diante de Deus sujeitos a perecer sob a ira de Deus e a ira infinita. Enquanto nessa condição o Senhor Jesus vem até os pecadores persuadidos com o seu convite, chamados pelo Pai, pobres criaturas. Como é triste a sua condição. O que aconteceu com a beleza da glória e da imagem de Deus nos quais vocês foram criados? Vocês agora têm a imagem deformada de Satanás. Pior que isso, miséria eterna aguarda vocês. No entanto, olhem para cima mais uma vez e contemplem-me a minha beleza e supremacia. Eu me colocarei em seus lugares, eu suportarei o peso da culpa e a punição que jogaria vocês para sempre no inferno. Eu me tornarei temporariamente uma maldição para vocês, para que vocês possam ser bem-aventurados eternamente. Contemplamos a glória demonstrada no Evangelho. Jesus Cristo é crucificado diante dos nossos olhos, como está em Gálatas 3:1. Nós só entendemos as Escrituras à medida que vemos nelas o sofrimento e a glória e a supremacia do sofrimento de Cristo. A sabedoria do mundo não vê nada neles a não ser estultícia. Mas se ainda nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:3-4. Essa é só a introdução de John Owen olhando a supremacia do sofrimento de Cristo. É só as primeiras palavras. Ele vai gastar muito tempo contemplando isso, e quando você vê tudo que esse homem enxerga, contempla, se encanta, você vê o que cada supremacia separada faz no coração do homem. Como eu disse, ele morreu antes disso ser publicado, já que ele resolveu escrever sobre isso exatamente percebendo que estava perto da morte. Então, o tempo que Jesus passou no jardim do Getsêmani antes da sua morte costuma ser visto, como nós vamos celebrar na ceia,
um exemplo interessante e convincente da fraqueza dos seus discípulos, que permaneceram quase até o último instante, na verdade até o último instante, sem sequer uma pista de tudo que eles ouviram durante aqueles anos, do que estava acontecendo. Mas a experiência de Jesus naquele lugar obscuro não foi interlúdio entre acontecimentos e a carga dramática mais elevada, significativa, por causa dos discípulos. Algo aconteceu ali que pede uma explicação mais profunda. Algo aconteceu ali que aponta para a supremacia do sofrimento de Cristo, como diz Jonathan Edwards, ou para a glória infinita do sofrimento de Cristo. Talvez em nenhuma outra parte da Bíblia você tenha algo mais penetrante do que o Getsêmani, porque ali você enxerga a vida interior de Jesus. Você enxerga mais perfeitamente as motivações do seu coração e a experiência de Jesus com o sofrimento de maneira interna. Então isso lança muita luz da supremacia do seu sofrimento, sobre como e por que ele morreu e sobre como nós deveríamos responder, ou seja, que órbita cada parte da nossa vida assume ao realmente enxergarmos a supremacia e o impacto dela em nós, do sofrimento. Então, sobre como e por que ele morreu, sobre como deveríamos responder a esse fato, tanto quanto qualquer outra porção dos relatos do Evangelho, nada é mais poderoso do que aqui, nesse lugar. E para ter uma imagem completa do que aconteceu, a gente recorre o quê? A Mateus, a Lucas, a João, não é? Aos sinópticos, e aqui está o início da cena, de acordo com Mateus. No capítulo 26, do 36 ao 38, ele diz: então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Então primeiro a gente quer olhar rapidamente e analisar a magnitude da dor experimentada por Cristo nesse instante, a supremacia do sofrimento de Cristo. Mateus, Marcos e Lucas encontram cada um deles um modo de relatar que a dor e o sofrimento de Jesus eram enormes. Cada aspecto da supremacia de Cristo é única, não é? Como eu disse, porque ele e muito além do que nós poderíamos, em um momento como esse, realmente penetrar. Mateus registra as palavras de Jesus: a minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Outro dia eu ouvi alguém falando enfim, a gente, quem tem ouvido, ouve essas coisas, não tem jeito, falando que Jesus aqui estava deprimido. Quase que eu perguntei: o que foi? Houve um distúrbio bioquímico de Jesus? Era isso? Ele estava triste até a morte por causa disso? As pessoas hoje, elas resolveram que tristeza está fluindo sempre de uma mesma coisa, e a pessoa falou durante um tempão um monte de bobagens. Jesus experimenta uma agonia interna aqui, e mental, tão insuportável, que ele tinha a impressão de que só essa dor iria matá-lo. É isso que ele está dizendo. A agonia e a aflição interna, não física, era tão poderosa que ele está dizendo que só isso parecia ser suficiente para matá-lo, bem ali, de imediato, de tão grande era a agonia. Ora, Jesus é chamado de o homem de dores. Hoje, a gente diria que um homem de dores que sofre todo o tempo e está sempre debaixo disso. Jesus não era um homem de dores porque ele era deprimido, não é? Ele era um homem de dores porque ele é experimentado em sofrer e porque vindo fazer o que ele veio fazer, ele se humilhou, ele se expôs a tudo que o homem é em seu pecado e ao pecado ao seu redor. Ele é o Deus Santo. Ao longo de toda a sua vida, nós o vemos chorar e suspirar muitas vezes, e seu fardo, no entanto, é algo muito maior, não é?
Mateus indica que quando se afastava do grupo maior dos discípulos, acompanhado de Pedro, Tiago e João, ele estava indo em direção ao lugar onde ele foi orar, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. 26:37. Essa mudança acontece no caminho, é como se de repente isso descesse sobre ele. Você sabe que horas antes ele está lá na ceia, falando com eles, ele não estava assim. O que Mateus está dizendo é que isso de repente invadiu. Não só a agonia mental era intensa a ponto dele achar que ia morrer, mas de acordo com João Marcos, Jesus, entre aspas, não é? Se surpreendeu com ela. Marcos usa o termo grego ektobestai, que quer dizer ser transportado para um intenso estado emocional devido a algo que causa uma grande surpresa e perplexidade quando te atinge. Então, algumas traduções diminuem o impacto do sentido pleno dessa palavra quando vai traduzir para o português, colocando apenas angustiar-se, não é? Então, eu me pergunto se isso acontece por termos a sensação de que se Jesus é de fato quem afirma ser, não é? O Filho de Deus, o Deus eterno, infinitamente preexistente, que veio à Terra, ele não deveria se assombrar com nada. Nada deveria, de repente, assombrá-lo. Mas como poderia a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mesmo que agora sendo Deus e Filho do homem, ficar chocado, perplexo com a agonia, a tristeza, mas ele cambaleia, é o que o texto está dizendo, ele está aturdido, ele está atônito, a caminho de orar, a escuridão de repente, e o horror desceu sobre ele. E além de qualquer coisa que ele pudesse ter, outra vez vou dizer entre aspas, porque nós estamos falando de Deus, do que ele pudesse, entre aspas, ter previsto, e a dor que provocou faz que ele sinta que ele está se desintegrando ali mesmo. Ele está percebendo que só aquela dor e aquele horror é suficiente para matá-lo. Então, considere que todos os escritores do Evangelho sabiam, na época em que eles compuseram essas narrativas, esses evangelhos não foram escritos uma semana depois que Jesus morreu, mas muitos anos depois. Quando João, quando Mateus, quando Lucas escreveram esses evangelhos, já haviam passado décadas. Centenas de cristãos já tinham sido mortos das maneiras mais bárbaras. Eles viram os cristãos, um dos cristãos ali, Tiago, vai ser executado, Pedro também vai. Eles viram tantos cristãos sendo executados, mortos, das maneiras mais cruéis que o ser humano pode imaginar. E então, quando eles escreveram essa narrativa, anos depois, tendo visto tantos cristãos morrendo, você sabe, e eles sabem, que essas pessoas enfrentaram a morte de maneira serena. Elas enfrentaram a morte mais terrível, cheio de paz, indo tranquilamente em direção à morte. Mas Lucas registra que quando, por exemplo, o líder Estevão ficou face a face com seus executores e estava para ser apedrejado, o seu rosto era como de um anjo, como está em Atos 6,15. Quando Lucas registra isso, você vê, ele mesmo está registrando como Jesus ficou angustiado, atônito, a ponto de estar sentindo a desintegração do seu ser. E quando eles apedrejaram Estevão até a morte, ele orou gentilmente pela absolvição daquelas pessoas. Quando João escreveu isso, seu irmão Tiago já tinha sido assassinado.
Nós sabemos como Tiago e João e Pedro foram presos e como eles foram em paz para a prisão, e como Tiago foi assassinado em paz, e como no outro dia, quando Pedro ia ser assassinado, um anjo que foi tirá-lo da cadeia acordou ele, porque ele tinha ido dormir, sabendo que no outro dia seria executado. Ele não ficou sem sono, horrorizado, andando para lá e para cá na cadeia, ele foi dormir. Então, os primeiros escritores cristãos, como Inácio de Antioquia e Policarpo, salientaram exatamente a atitude confiante com que os cristãos morriam das maneiras mais bárbaras e como isso impressionava todas as pessoas. Então o historiador contou que essa era uma das maneiras pelas quais os pensadores cristãos tinham que responder e mostravam a toda a cultura daqueles dias como os cristãos tinham em Cristo realmente descanso, paz, uma alegria indizível, e argumentava que os cristãos sofriam e morriam de um jeito que nenhum pagão poderia sequer entender. Como eles podiam morrer daquela forma? Por exemplo, o historiador conta a história de Inácio. Inácio, ele foi um discípulo de João, e ele conheceu o apóstolo Paulo, e diz assim: o imperador Trajano promulgaram uma lei afirmando que todos os cidadãos do Império Romano seriam obrigados a fazer sacrifícios aos deuses de Roma ou enfrentariam sérias consequências. De forma geral, Trajano obtivera bastante sucesso, exceto com o que o historiador está chamando a seita dos cristãos, cujos seguidores sempre se recusavam a obedecer-lhe. Quando chegou a Antioquia, decidiu julgar Inácio publicamente como forma de inibir. Nós sabemos que a igreja de Antioquia enviou Paulo, né? Inácio publicamente como forma de inibir, ele sendo líder, outros cristãos que também se negavam a sacrificar aos deuses romanos. Inácio era líder da igreja de Antioquia e um cristão de renome, principalmente depois da morte de João, ocorrida poucos anos antes. Como eu disse, ele era um discípulo de João. Trajano olhou para Inácio com desprezo e disse: quem é você, verme miserável, que desafia e ignora minhas ordens, o César, e ainda convence outros a fazer o mesmo, apesar de saber que terá sobre si uma terrível morte? E com tranquilidade, porém, Inácio se defende diante do imperador e de toda a multidão, dizendo que continuaria a desobedecer a ordem de César e incentivaria outros a fazerem o mesmo, porque Jesus Cristo era o único Senhor. Como eu já disse aqui, as pessoas hoje em dia elas gostam de ter, a gente diz que a sua religiosidade deve ser privada, mas nenhum cristão morreu porque a sua religiosidade era privada. Eles não diziam que Jesus era o Senhor da minha vida, eles diziam que Jesus era o Senhor de todo mundo, e é por isso que eles morriam. Se eles ficassem só dizendo lá num canto que Jesus é o Senhor da vida deles, eles iam escapar, mas ele diz: não, Jesus é o Senhor de César, é o Senhor do Império Romano, é o Senhor de tudo. E Cristo, o único Deus verdadeiro. Trajano questionou Inácio sobre Jesus, perguntando-lhe se aquele de quem ele falava era o indivíduo que fora crucificado por Pôncio Pilatos. Inácio respondeu: sim, e ele mora em meu coração. Surpreso, o imperador perguntou: então você disse que carrega um homem crucificado dentro de você? Certamente, Inácio respondeu, pois ele disse: eu habitarei neles e neles estarei. Ao ouvir isso, Trajano resolveu pronunciar a sentença: vejo que este homem está incuravelmente envolvido pela superstição dos cristãos, portanto eu ordeno que Inácio, que afirma carregar em si aquele que foi crucificado, seja levado por soldados a Roma, onde será devorado por animais selvagens para entreter o povo. E para a surpresa de Trajano, a condenação a uma dolorosa morte não abateu Inácio. E o historiador continua contando, e quando chega no final diz assim: nos meses que se seguiram, depois disso que ele foi preso, levado para Roma, Inácio foi escoltado até Roma por 10 soldados, onde foi novamente preso, julgado e submetido a terrível tortura para que blasfemasse contra Jesus. Entretanto, Inácio, ao contrário de ter sua fé abalada, se fortalecia ainda mais em Cristo. Por fim, foi levado diante do Senado, que o condenou imediatamente a ser jogado aos leões.
Ao ser lançado na arena, antes do ataque das feras, Inácio olhou para a multidão e proclamou seu amor a Cristo, dizendo aos presentes que o seu único crime era amar a Deus e a Jesus e não se curvar diante de qualquer ídolo de Roma. Assim que Inácio acabou de falar, 2 leões foram soltos e atacaram o bispo de Antioquia. Tão brutal foi o ataque dos animais que, em poucos minutos, não havia vestígios do seu corpo, nem sequer dos seus ossos. Ele foi despedaçado, mas à luz do que ele viveu e do seu exemplo, brilhou o evangelho sobre o Império Romano. Você vê, é assim que os cristãos morrem. É assim que Inácio foi devorado por 2 leões. Agora, Jesus Cristo, porém, enfrenta a morte de um modo muito diferente que os seus seguidores enfrentaram. Não tem um rosto radiante de um anjo, como o Estevão. Ele está profundamente angustiado, ele não se mostra na mais perfeita tranquilidade, ele não mantém uma atitude confiante como a de Inácio, e com certeza foi assim mesmo que aconteceu. Se Mateus, Marcos e Lucas quisessem inventar uma história, eles jamais mostrariam Jesus assim, porque eles mesmos viram e eles mesmos experimentaram como os cristãos morriam cheios de ousadia, de gozo, de paz. E será que eles retratariam o Salvador daquelas pessoas lutando diante da morte iminente com agonia, angústia, que os seus seguidores não tinham, por causa supostamente dele? Então, qual é a razão nesse caso da magnitude, da agonia e do pavor de Jesus face à própria morte? Por que ele não morreu como os mártires? A resposta é: a morte dele era diferente de qualquer outra pessoa já enfrentara ou viria enfrentar. Ninguém enfrentou a morte como Jesus enfrentou no mundo. Então veja a próxima parte do relato de Mateus. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se é possível, faça de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: vós não pudeste vigiar comigo 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: meu Pai. Aqui Mateus é mais específico como Jesus orou do que em outros evangelhos. Ele orou pela segunda vez: meu Pai, se não for possível afastar este cálice sem que eu beba, então seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles mencionam isso, essa mesma expressão, o cálice, e como o cerne, o centro da oração de Jesus. Como ele tinha dito um pouco antes, este é o cálice da nova aliança, como nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. Então, na antiguidade, o cálice estava em igualdade com a cadeira elétrica. A gente pode dizer assim: pense da maneira como Sócrates foi condenado à morte, a tomar um cálice de cicuta, de veneno. Então o cálice não representava todo tipo de morte, mas apenas uma morte debaixo do julgamento, uma morte debaixo do juízo. Sócrates foi condenado a tomar o cálice. Então o emprego do termo pelos apóstolos significa que Jesus sabe como e porquê da sua execução, mas o cálice significa, nesse caso, muito mais do que julgamento. Na Bíblia, o cálice se refere também à justa ira de Deus contra todo pecado. E Ezequiel 23, a gente lê assim, no capítulo, versículo 32 e 34: beberá do cálice do pavor, beberá do cálice da assombração e da assolação, mutilarás teus próprios seios. Em Isaías 51:17 diz sobre aqueles que bebem o cálice da ira de Deus, da taça do atordoamento, ou seja, aquilo que vai te deixar, o cálice da ira de Deus deixa totalmente atordoado aquele que o recebe. Então, a razão pela qual Jesus Cristo não morreu tão graciosamente como os mártires cristãos
é porque eles não tiveram que enfrentar o cálice. Nenhum dos mártires estavam bebendo o cálice que Jesus bebeu. Como eu já disse em outros lugares, os mártires, eles enfrentaram apenas a ira dos homens, tendo o poder infinito de Deus operando neles, pela beleza de Cristo. Mas Jesus não enfrentou a ira dos homens como os mártires, ele morreu enfrentando a ira infinita de Deus. Essa é a diferença, é por isso que Inácio podia morrer daquele jeito, ele não estava bebendo o cálice. Quando o próprio Jesus fala do cálice, ele mostra saber que está diante não só da tortura física, que nos impacta tanto, a morte, né? A paixão de Cristo de Mel Gibson, mas ele está prestes a provar toda a ira divina contra o qual, de cada pecado dos eleitos, do início ao fim da vida deles, que merece a ira infinita de Deus. Ele não tomaria o cálice de uma vida de alguém de pecado, mas da vida de uma multidão. E a ira justa de Deus está prestes a se abater sobre ele, em vez de ser desferida contra todos os eleitos. E embora o derramamento da ira assolasse com toda a sua força na cruz, onde ela seria derramada no dia seguinte, não é? Ou naquele dia, porque isso que já é de madrugada, né? Ali, enfim, ou no fim da quinta-feira, quando Jesus clamou assim em Mateus 27:46, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está tomando o cálice, ele está finalizando. Mas Jonathan Edwards, por exemplo, falando exatamente a respeito da supremacia do sofrimento de Cristo aqui, ele diz que no Getsemane e outros tantos puritanos e reformadores, o que acontece no Getsemane, ele estava experimentando uma antecipação. É como se Deus deixasse ele provar o cálice antes de tomar no outro dia, dele provar o sabor, dele sentir a realidade da ira de Deus, do juízo, da ira infinita. E qual deve ser a sensação de sentir a ira de Deus sobre a tortura da ausência divina, a tortura de não ter a alegria que ele teve com o Pai desde toda a eternidade, dele não ter o gozo que ele teve no Pai desde toda a eternidade, dele não ter o sorriso do Pai desde toda a eternidade, dele não ter o Pai como o seu gozo, alegria e paz, disso sumir, depois de gozar disso por toda a eternidade. Então nós lemos em 2 Tessalonicenses 1:7-8, quando o Senhor Jesus se revelar do céu, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então o julgamento de Deus na Bíblia é incrivelmente justo. Jesus não pegou cada um pecado nosso e botou menos ira, porque isso ia ser derramado sobre Cristo. O julgamento de Deus sempre é justo. Não, esse cálice ia conter de fato a ira que Deus tinha por todos os eleitos. E é uma consequência absolutamente intrínseca de quem Deus é. Então qual é a essência do pecado? Eu não quero Deus na minha vida. Deus não vai ser a órbita. Por isso que a Bíblia diz, não há paz para o ímpio. E não adianta a igreja tentar construir a paz do mundo, ou achar que realmente o homem vai encontrar no humanismo secular uma maneira de ter paz, porque todos aqueles planetas que compõem a vida de cada homem não estão em órbita, estão se chocando. É o caos, até haver a destruição final, como aconteceria com o nosso sistema, se de repente os planetas não ficassem presos corretamente à gravidade do Sol. Então a verdade é que não há nada mais justo e nada mais terrível do que a ira infinita de Deus. Então, de acordo com a Bíblia, nós somos feitos para Deus, para desfrutar Deus, ter paz em Deus, alegria em Deus, gozo em Deus. Quando Jesus toma do cálice, é tudo isso que vai ser perdido: paz, alegria, gozo, deleite, o sorriso, a comunhão. Nós somos feitos para isso. E aqui mesmo na terra, mesmo aqueles que não creem em Deus e fogem da presença de Deus em impiedade, eles não estão completamente separados de Deus. Ainda experimentam muitas coisas
que flui da bondade de Deus, não estão experimentando o juízo sem mistura de Deus. E Paulo, por exemplo, ao se dirigir aos filósofos gregos pagãos, ele diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Há muita coisa que não é só a ira de Deus na vida de todos os homens, é o que Paulo está dizendo. E o que aconteceria se de fato Deus removesse todo o seu ser gracioso e sustentador das nossas vidas, e o homem se deparasse então só com Deus em sua ira infinita? Então, é uma espécie de agonia e de desintegração espiritual que se prolongaria para sempre, eternamente, em horror. Isso é o inferno, né? Uma vez que nossas almas foram feitas para Cristo, para Deus, como Agostinho diz, nossos corações foram feitos para Ele, não encontram descanso enquanto não descansar nele. Quando finalmente o homem for completamente separado de tudo de Deus e ver Deus somente em seu juízo, então eles não vão ter descanso nenhum, só tormento final, porque nossos corações foram feitos para descansar nele. Então seria tormento eterno e perfeitamente justo, como diz C.S. Lewis, na sua obra O Grande Divórcio. Se nesta vida você nunca disser a Deus, nunca foi levado pelo Espírito de Deus a dizer: seja feita a tua vontade, por fim Deus lhe dará por toda a eternidade isso. Está bem, então seja feita a sua. Se você nunca orbitou Deus, nunca se deleitou em que toda a vontade dele fosse feita, um dia Deus vai fazer: não será mesmo, você não me terá para sempre. Se você quer a liberdade de Deus, é isso que o homem, entre aspas, vai ter. A liberdade de Deus é o tormento eterno. E agora volte para Jesus no jardim e reflita: como um ser humano na terra, Deus sustentou a existência humana de Cristo. Nós sabemos que Jesus, como um ser humano, não usou das prerrogativas dele mesmo como Deus. Ele foi sustentado pelo Espírito Santo. Uma das coisas que compõem o esvaziamento de Cristo é que ele mesmo tinha poder para todas as coisas, mas ele não usou nada do seu poder infinito e dependeu totalmente do poder infinito do Espírito Santo. Então Jesus teve no Espírito Santo, ele teve acesso à alegria da presença do Pai, na oração regular, na comunhão com o Pai e de todas as formas. No entanto, a sua alegria, deleite, fluía tudo disso, não é? E, no entanto, diferentemente de qualquer outro ser humano, ele não compartilhou, mesmo os homens mais próximos a Deus em Cristo, não compartilham a perfeita e infinita glória de tudo que Deus é em si mesmo, sua beleza, sua glória, sua bondade, sua santidade, sua alegria, sua comunhão. Só Jesus, porque Ele é Deus. Então Ele desfrutou perfeitamente o amor do Pai. Ele desfrutou perfeitamente o Pai como seu deleite, como seu gozo. Então havia Ele conhecido o êxtase infinito da plena comunhão com o Pai, que nós nunca vamos experimentar nem na eternidade, porque não podemos experimentar o gozo infinito da comunhão com Deus, porque nós não somos infinitos. Então, ao entrar no jardim e começar a orar, no entanto, de repente, pela primeira vez em toda a eternidade, ele encontrou as linhas de comunicação interrompidas. O Pai, que foi a sua alegria, que foi a sua paz, que foi o seu deleite, que foi a sua glória, a glória que ele tinha por toda a eternidade, de repente foi interrompido. É por isso que foi, de repente, ele está indo para o jardim, de repente ele começou a angustiar-se. Você vê como é patético alguém falar sobre depressão aqui? É o que o puritano, autor de um comentário incrível sobre Marcos, diz. Ele diz assim: o sofrimento e ansiedades terríveis dos quais brota a oração para que seja afastado o cálice, não são expressões de medo diante de um destino sombrio, ou da tortura da cruz, ou dos pregos, nem um recuo ante a perspectiva do padecimento físico, diante da morte. Antes, são o horror de alguém que vive inteiramente para o Pai, eternamente, perante a perspectiva da alienação e separação
do Pai que está implícita no juízo do pecado assumido por Jesus no lugar dos eleitos. Ele veio para estar com o Pai antes de ser traído, mas o inferno, não o céu, se abriu à sua frente e então ele cambaleou. Você vê, essa é a realidade: alienação, juízo, separação. Então lembre-se de que Ezequiel e Isaías disseram sobre o cálice. O cálice da ira de Deus é como um veneno que faz o corpo cambalear, te enche de assombro e horror e queima interiormente. E é o que Jesus está começando a experimentar. Ele se põe a orar, de repente enxerga a fundo, o fundo do abismo. Ele enxerga o que é o inferno, mas só que ele enxerga isso e sente isso como nunca ninguém jamais vai sentir, nem no inferno. Por quê? Porque as pessoas, para sempre longe de Deus, debaixo da ira de Deus, não vão experimentar nada do amor de Deus, mas eles não experimentaram nesse mundo um amor de Deus, experimentaram o amor de Deus que fez o sol nascer sobre eles, deu a vida a eles, mas Jesus experimentou o amor do Pai infinitamente. O que ele estava perdendo, ninguém jamais vai perder. O que ele estava sentindo, ninguém jamais vai sentir. Então ele se põe a orar e de repente ele enxerga o fundo do abismo, sem o Pai, sem sua presença, sem sua comunhão, inferno em vez de céu, morte em vez de vida, que é o que? Conhecer o Pai, a vida eterna, é isso. Então o único modo de conceber a magnitude infinita dos seus sofrimentos é constatar de que ele é Deus e Filho de Deus. É por isso que Jonathan Edwards e John Owen, quando vão olhar para cada aspecto, isso é a supremacia do sofrimento de Cristo, a glória do seu sofrimento. Para cada aspecto, eles dizem, nada em Cristo, o sofrimento no mártir, no eleito, é uma coisa, em Cristo é algo infinitamente maior. Se eu perdesse o amor de um amigo, isso dói, não é? Se eu perder o amor dos meus filhos e da minha esposa, isso dói. Se eu perder o amor de um dos irmãos, isso dói. Quando eu perco o amor da minha esposa e dos meus filhos, isso causa uma dor ainda maior. Por quê? Porque quanto mais antigo, quanto mais profundo, quanto mais íntima é uma relação de amor, mais queima a dor quando esse relacionamento é rompido. E como é infinita e perfeito o relacionamento, infinito e perfeito, o relacionamento entre o pai e o filho, perder isso é a maior perda que um ser já experimentou em toda a eternidade. Ninguém nunca vai experimentar uma perda igual. O inferno de nenhum homem eternamente será o que Jesus experimentou. Mas o perfeito relacionamento do amor do filho com seu pai está além do meu relacionamento de amor com a minha esposa, com meu filho, e além do meu relacionamento com Deus. Está além de todo qualquer relacionamento. Na verdade, o relacionamento do pai, do filho, no Espírito Santo, é a razão de existir todas as coisas. Não há nada que possa mensurar, portanto você não pode mensurar a dor da perda disso. É imensurável. A supremacia disso. Olha só, se você a tua vida orbita em torno da beleza que é mostrada na supremacia do sacrifício de Cristo, todos os planetas da sua vida, é o que nós estávamos dizendo, começam a entrar em órbita, nada é muito importante. A sua vida sexual, ela foi criada para mostrar quem ele é, e ela vai cair no lugar sagrado quando você enxergar isso, e quando sua vida orbitar, por exemplo, a magnitude da supremacia do seu sofrimento. É a maior dor que já foi sentida no universo. Infinitamente a maior dor. É o pior inferno que alguém já experimentou ou vai experimentar. Ninguém eternamente do inferno vai experimentar o que Jesus experimentou, porque ninguém está experimentando a separação e a perda do que ele estava perdendo. No entanto, a sua dificuldade era ainda maior, pois Jesus começou a experimentar a ausência do amor, a ausência da comunhão, a ausência do relacionamento em paz. Mas isso não ficou só assim, a ausência disso era essa coisa inimaginável.
mas ele começou imediatamente a experimentar a ira, o desprazer. Ele foi feito maldição. E assim como o amor divino está imensuravelmente além do amor humano, ou seja, assim como o amor entre o pai e o filho está infinitamente além do amor humano, mesmo do homem redimido no céu, assim a experiência divina de Cristo, da ira de Deus, está infinitamente além de toda a maneira com que o homem vai experimentar esta ira. Deus é onipotente, isto é, dotado de poder infinito. Como imaginar a sensação de uma montanha infinita de ira se abatendo sobre nós? Quanto pesa a onipotência, queridos? Romanos 3, 22 e 23 diz: não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É uma boa definição do que o nosso pecado é. Nosso pecado é sempre uma mentira a respeito de Deus. Nosso pecado sempre é orbitar algo que não é Cristo e dizer: sexo é melhor do que Cristo, dinheiro é melhor do que Cristo, casamento é melhor do que Cristo, de tal maneira que se eu precisar desonrar Cristo por causa dessas coisas, eu vou desonrar. Quando ele descreve o pecado do próprio povo, em Romanos 12, 24, ele diz: o nome de Deus é blasfemado no mundo por causa de vós, porque cada pecado é uma blasfêmia ao nome de Deus. É dizer, ele não é tão bom, ele me dá a sensação quente que a comunhão com essa pessoa aqui, que o meu relacionamento com essa pessoa, que o romance com essa pessoa me dá. Ele não me dá a sensação quente de vida que o dinheiro me dá. Ele não me dá a segurança e a paz que uma boa conta bancária me dá. Ele não tira a minha ansiedade como se eu souber que eu tenho muito dinheiro guardado, tira. Ele não tira a minha ansiedade como se eu souber que não vou ter nenhuma doença terrível, eu ficaria bem. Ele não é suficiente. É uma blasfêmia, é o seu nome. Isso que é o pecado. Eu já disse, o pecado é que a glória de Deus em cada coisa que a nossa vida não orbita em sua supremacia, a glória de Deus não é honrada. E a santidade de Deus não é reverenciada, não há um santificado seja o seu nome. O nome dele não tem o peso final em cada relação. O pecado é que o nome de Deus não é santificado. Então a grandeza de Deus não é admirada por nós, e por não ser admirada por nós, não é mostrada por nós ao mundo. O poder de Deus não é louvado, porque nós estamos cheios de medos. A verdade de Deus não é procurada, porque nós achamos que nesse caso, nesse relacionamento e nessa situação, eu estou com uma ideia melhor do que a de Deus, e portanto o pecado a verdade dele não é procurada, a sabedoria dele não é estimada, eu estimo a minha, ou então eu estimo o que o homem diz sobre a alma do homem, não estimo o que Deus diz a respeito. A beleza de Deus não é valorizada, eu valorizo a beleza da criação no lugar do Criador. E essa é a declaração de Paulo, porque a ira de Deus está sobre os homens. A bondade de Deus, a gente cantou, bondade e graça me seguirão. Mas assim que uma coisa começa a dar errado, eu começo a agir como se a bondade de Deus não estivesse sobre mim. O pecado é isso. A fidelidade de Deus não é confiável, então eu tenho medo de amanhã. Deus pode dizer, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Eu seria o seu Deus, mas eu estou com medo mesmo assim. As pessoas não veem a dimensão que o pecado da ansiedade e do temor porque elas não estão vendo o quanto a fidelidade de Deus é uma declaração minha. Eu não acho você confiável, eu não posso dormir em paz sabendo que você está no controle, porque eu não confio que tu estás interessado no melhor para mim. O pecado é que eu não confio nas promessas de Deus, que diz que nem um pardal cai, nem um fio do cabelo cai, e portanto eu não devia andar ansioso, mas eu não confio nisso. O pecado é isso, são mentiras, são blasfêmias sobre o nome de Deus. O mandamento de Deus não é obedecido, eu prefiro obedecer ao meu próprio coração. A justiça de Deus não é respeitada, eu acho que Ele sempre vai passar por cima da sua justiça. Por quê? Porque eu sou especial. De alguma maneira Ele vai dar um jeito, e a ira de Deus não é temida. Eu temo que as pessoas me desprezem, eu temo que as pessoas na faculdade não gostem de mim, eu temo que as pessoas me matem, mas Jesus diz, vocês deviam temer aquele que depois que mata, joga no inferno, mas não temem. Não tem. A pessoa pode dizer, eu temo, mas o inferno não é real para essas pessoas. Elas têm medo de vírus, elas têm medo de doença, elas têm medo de morrer, elas têm medo de tudo, mas elas não temem. A graça de Deus não é valorizada. A pessoa diz, é tudo pela graça. Assim que uma coisa começa a acontecer errada, ela começa a dizer, por que isso está acontecendo? Mas não era graça. Por que você está reclamando como se Deus fosse obrigado a fazer
desse modo, como se você merecesse, e a pessoa de Deus então não é amada, e a pessoa de Deus não recebe toda a glória, o peso final, ele não é orbitado com a sua supremacia manifestada em seu Filho. Então, isso coloca todos os homens debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque Deus é desacreditado, desconsiderado, desobedecido, desonrado pelo mundo todo. Esse é o traje final, é o fracasso em mostrar quem Deus é. E a Bíblia fala de maneira gráfica a respeito do que acontece, como a fúria da ira de Deus vai cair sobre os homens. Esse é o cálice que Jesus está experimentando como ninguém vai experimentar. Por quê? Porque ele tinha aquela comunhão perfeita, aquele amor perfeito, aquele gozo perfeito. E Romanos 2,5 diz: mas segundo a tua dureza de coração, do teu coração impenitente, você entesoura ira para ti, para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. No 2,8, os que não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça, receberão a ira e a fúria de Deus. Enfim, aqueles que estão debaixo de qualquer coisa que diz algo, qualquer mentira. Então, qual é o peso da onipotência? Nós conhecemos a fúria de uma explosão nuclear, a fúria de um tornado, a fúria de um furacão, mas quando a Bíblia diz sobre a fúria da ira de Deus, não há nada no universo, nem a explosão de uma supernova, que você possa comparar. Então o Evangelho de Lucas afirma que Jesus estava literalmente em agonia, não é? E acrescenta que ao orar, seu suor abundantemente era como gotas de sangue. Isso pode significar que acontece uma coisa natural, que os vasos, pequenos vasos, perto da onde estão as glândulas que produzem suor, se rompem por causa da tremenda agonia, e o suor sai misturado a sangue. Então pode significar que os rios de suor eram como sangue que logo estariam sendo vertidos, escorrendo do seu corpo. De um jeito ou de outro, ele está no seu limite. Começa a experimentar uma incrível agonia de ser afastado do Pai, de tal forma que cai no chão e suplica: não permita que aconteça essa coisa, me livre, se for possível que este cálice, essa falta de alegria em Ti, essa falta de comunhão, essa falta dessa paz infinita, e agora essa percepção da Tua ira, do teu desprazer final, que eu não... E por que a magnitude da angústia? Porque Jesus Cristo não estava simplesmente morrendo como qualquer pessoa morreria. Ele está perdendo a sua perfeita comunhão com o Pai por causa de nós, que vamos tomar da ceia. É isso que nós falamos. Nós não podemos tomar da ceia inconsequentemente, sem estarmos extasiados sobre a supremacia do sofrimento de Cristo e a supremacia da sua obediência, que é a parte, por exemplo, que John Owen estava falando quando ele fala a respeito da glória do sofrimento de Cristo, ou Jonathan Edwards sobre a supremacia. Então, Jonathan Edwards resumiu isso assim: o conflito na alma de Cristo, nessa visão de seus últimos sofrimentos, era aterrador, além de qualquer expressão ou concepção que uma criatura no céu ou na terra pode ter. Então, outro puritano, junto com Jonathan Edwards, argumenta que Jesus estava tendo uma prova antecipada da ira divina no jardim. Por que essa agonia no jardim, se a ira de Deus finalmente cairia sobre ele na sexta-feira na cruz, na hora que ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que é tão importante que ele experimentasse já parte dessa ira, desse abandono, dessa falta de comunhão, dessa falta de alegria e da presença da ira infinita ali no jardim? Jonathan Edwards fala a respeito disso, e ele fala sobre a doutrina cristã que costuma ser negligenciada, né? Que fala sobre a distinção entre o aspecto passivo e ativo da obra de Cristo, e costuma-se examinar a sua obediência passiva somente. Ficamos focados mais nela. Qual a obediência passiva? É ele se entregar à morte, é ele ser crucificado, chicoteado, pregado numa cruz. Você vê, isso é passivo. Estão fazendo isso a ele, ele está entregando, ele está se entregando como uma ovelha muda, mas a sua obediência que é ativa.
Ele teve a vida que nós deveríamos ter vivido. Ele viveu 33 anos perfeitamente numa obediência ativa. Como eu disse, a obediência para Jesus não é como para nós. Nós somos criaturas, nós somos feitos para honrar a Deus e obedecê-lo. Jesus, ele eternamente é impulsionado somente pelo que ele é. Então, ao ir para a cruz, Jesus tomou sobre si o castigo que nós merecemos, não ele. E isso tem sido chamado historicamente da sua obra passiva. É o que nós vamos tomar, o cálice, o pão. Ele recebeu a punição que nossa desobediência à lei de Deus merecia, a maldição, o desprezo final de Deus, o cálice. Por conseguinte, nós cremos que Jesus, por causa dele, nós estamos livres do cálice. Nós nunca vamos experimentar nada do cálice. Um cristão não experimenta o cálice nem quando morre. Um ímpio está experimentando parte do cálice, não um cristão, porque não há nenhuma ira de Deus sobre nós. Deus determinou que nós vamos experimentar a vitória sobre a morte através da morte, não é? Mas isso agora é o caminho do nosso triunfo. A morte de um filho de Deus não tem ira alguma. Por consequente, nós que cremos em Cristo estamos livres, fomos levados a crer pelo Espírito de qualquer coisa que compôs o cálice. Então, ainda que fosse tudo o que ele tivesse feito por nós poderíamos nos sentir gratos de nunca ter o cálice e poderíamos nos sentir extremamente aliviados por Deus, por não mais ficar irado conosco. Deus nunca mais está irado conosco por causa do que ele fez passivamente na cruz. Portanto, se você apenas tivesse a obra passiva de Jesus, isso seria maravilhoso, mas isso poderia se ao mesmo tempo que é maravilhoso você sentir uma grande pressão sobre você e medo de que na verdade você não está mais sobre a ira de Deus, mas você não é o deleite do coração dele. Você não estaria mais sobre a ira de Deus, mas você não é o amor do coração dele. Você não é mais um objeto da sua ira, da sua condenação, mas também não é o objeto do seu bem-aventurado, do seu louvor. E você saberia que foi perdoado, mas você nunca sentiria o gozo de ser amado. Contudo, absorver o castigo com passividade não é tudo que Jesus fez, senão é tudo que nós teríamos. Deus não está irado mais conosco. A condenação não está mais sobre nós, mas Deus não vê beleza nenhuma em nós. Ele o seu coração não é capturado e voltado para nós. Então, ao longo de toda a sua vida, para que isso não fosse assim, e acima de tudo, em sua morte, ele cumpriu as exigências positivas da lei, que é a sua obediência ativa. E Jesus não só morreu a morte que nós deveríamos ter morrido, como resultado de recebermos não mais a maldição da lei, mas ele viveu uma vida para ser atribuída a nós, para que o Pai, quando olhasse para nós, dissesse: maravilhoso, meu coração se deleita em você, você é o meu prazer, você agora também é meu filho. Eu recebo você não mais como alguém que não é mais criminoso, mas como um filho amado. Ninguém jamais amou a Deus com toda a sua alma, mente e força. Ninguém jamais amou o seu próximo como a si mesmo, perfeitamente, a não ser Cristo. E o que uma vida dessa merece? O que uma vida que obedeceu a Deus em tudo, todo instante merece? O que uma vida que em tudo honrou e glorificou o nome de Deus merece? O que uma vida que nada, nenhum pensamento ou intenção deixou de mostrar a grandeza de Deus merece? A mais elevada bênção, merece a mais elevada honra, o mais elevado louvor da parte de Deus, o pleno amor e o deleite de Deus merece quem viveu assim. E só Jesus viveu assim. É por isso que só nele nós podemos ser amados. Por isso que a ideia de que Deus pode amar os homens fora de Cristo é totalmente mostra a ignorância final sobre o que o homem é em si mesmo.
É por isso que quando lá na eternidade Deus nos amou, Ele não nos amou, Ele em Cristo nos amou. E porque Jesus não só cumpriu a lei de Deus passivamente, mas ativamente, em nosso lugar, como nosso substituto, Ele não apenas recebeu a punição que a gente merecia, Ele obedeceu e honrou a Deus de tal maneira que Ele mereceu o louvor final do coração do Pai para nós. Ele mereceu dizer: esse é meu filho amado em quem tem todo o meu prazer. E isso foi transferido para nós, para que não sermos só alguém que não vai mais para a cadeia, mas sermos alguém em que aquilo que nos condenava agora diz: você é o meu prazer, eu me deleito em você. Então trata-se de uma salvação completa, não é? Cheia de graça, espontânea. O que isso tem a ver com as lutas de Jesus no Getsêmani? Ali ele não apenas não foi apenas o começo da sua obediência passiva no nosso lugar, a gente podia dizer, foi mais do que isso, não é? É assim que Jonathan Edwards, em sua obra, o John Owen, gastam tempo e tempo olhando só para essa glória, como John Owen chama, ou para essa supremacia do sofrimento de Cristo, como Jonathan Edwards chama. Ali não foi apenas o começo da sua obediência passiva, não, foi mais. Uma coisa é ter conhecimento de algo de modo cognitivo, em termos abstratos, e outra bem diferente é conhecer algo, é saber de algo com todo o seu ser. Jesus tinha que saber tudo o que ele ia experimentar na sexta-feira totalmente. Nós podemos imaginar como uma coisa vai ser, mas é muito diferente, e a gente pode já saber como vai ser uma coisa, mas muito diferente é quando aquilo está acontecendo de verdade. Nós podemos saber com a mente que a experiência, uma determinada experiência é dolorosa demais. Alguém pode contar para a gente: olha, esse exame aí é horrível, eles enfiam uma sonda pelo teu pescoço, vai subindo, você sente uma agonia enorme, você pode ouvir isso, pensa, você vai fazer o exame, você pode pensar: rapaz, esse troço é horrível mesmo. Isso a gente tem essa capacidade de saber o quão horrível uma coisa é pelo que as pessoas estão contando para nós, mas ainda assim nós não temos, na verdade, a experiência real. Então, se um dia antes do exame o médico fosse na tua casa e enfiasse o troço, olha, não é o exame ainda, é só para você saber como vai ser amanhã, vou fazer só um pouquinho para você saber, provavelmente você não ia querer fazer o exame no outro dia, não é? Porque aí você está tendo um bocado do que vai ser. Você não está só com a sua mente conhecendo quão horrível aquilo é e imaginando o exame. Você está experimentando. Você está experimentando, eu diria, uma porção, uma pequena porção de um todo que vai ser muito maior amanhã. É isso que está acontecendo, sabe? Se isso fosse verdade, quase a gente não faria exame nenhum, operação nenhuma, nenhum tratamento doloroso, porque a gente sempre vai fazer as coisas assim, pensando que não é tão terrível assim, não é tão ruim assim. Vai doer, mas não vai ser tanto. Mas se alguém viesse um dia antes, fizesse só um pouquinho para você sentir como vai ser, então seria muito complicado você ir em frente. Então, se de alguma forma, enquanto eu tivesse decidido em casa se eu vou fazer aquele tratamento dentário horroroso, eu começasse a sentir todas as dores, provavelmente eu ligar para o dentista e dizer: estou fora. Não é? Ou aquele tratamento que o cara vai enfiar um troço no meu pescoço, eu sentisse aquilo quando pensasse nisso de verdade, eu ligaria e diria: olha, vamos botar para outro mês, não é? E até agora Jesus com certeza sabia que ele ia perder a comunhão com seu Pai, a paz, o gozo, a alegria. Mas uma coisa era saber, ele dizia o tempo todo aos seus discípulos: a hora não chegou, eu vou tomar o cálice. Nós vimos antes que a sombra dessa noite parava sobre ele, mesmo lá em Caná da Galileia. No primeiro milagre dele, ele disse para a mãe dele: a minha hora ainda não chegou, eu vim para estar debaixo da ira infinita do meu Pai, mas essa hora ainda não chegou. No primeiro milagre, você vê que a sombra da cruz estava lá. No entanto, o seu espanto ao entrar no jardim revela que agora Jesus começa a experimentar isso. No dia seguinte, ele seria pregado numa cruz em público, mas
o que ninguém estaria vendo é que a infinita ira do Pai, nenhuma comunhão, nenhuma percepção do seu amor, nenhuma percepção da paz do seu relacionamento, do gozo, estaria lá mais, publicamente. Então, a partir daquele instante, não haveria mais como fugir, não é? Depois que aquilo começasse, mas ali, no escuro do jardim do Getsêmani, os discípulos dormindo, só ele com o Pai, é como o Pai dizendo: você vai provar agora, para você saber, você vai em frente. As pessoas que eu estou te dando para salvar são tão horríveis quanto aqueles lá que estão dormindo. São pessoas assim. Você vai experimentar um pouco agora, vividamente, de verdade, do cálice. Mas amanhã você vai beber o cálice todo. É isso. Então, Jonathan Edson diz, num grande sermão que tem quase 100 páginas, ele diz assim: foi a primeira vez que Cristo teve uma visão plena da dificuldade infinita envolvida na ordem que ele recebeu na eternidade. Ela lhe pareceu tão enorme a ponto de ele começar a sentir que ia morrer em agonia e suar sangue. Assim, quando Jesus vai para a cruz por nós, ele sabe o que vai acontecer. Deus quis que ele soubesse antes, lá sozinho, no escuro, não publicamente, onde descer da cruz ou desistir seria algo público. Lá ali está só ele e o Pai. Isso torna a ação de Jesus o grande gesto do amor do Pai e os seres humanos que o Pai deu a ele, o amor dele ao Pai, e por causa do amor ao Pai, o amor àqueles que o Pai deu a ele na eternidade, a maior coisa que vai ser vista na história do mundo e na eternidade. Ninguém jamais enfrentou tamanho sofrimento a fim de amar. Ninguém no céu poderia achar que o filho amasse o pai até a esse ponto. Ninguém podia imaginar que ele estava disposto a obedecer e sofrer até esse ponto. Essa é a supremacia do amor de Cristo, a supremacia do seu sofrimento e a supremacia da sua obediência. Esse é o espanto do céu. E ninguém jamais amou assim, de forma alguma, em toda a eternidade. E Jonathan Edson continua assim no seu sermão: a agonia de Jesus Cristo foi causada por uma visão vívida, brilhante, plena e imediata da ira infinita de Deus, experimentando parte do cálice. O Pai, por assim dizer, depositou o cálice na frente dele, o que foi muito mais terrível do que a fornalha de Nabucodonosor. Ele agora tinha uma visão de perto da fornalha que ele estava prestes a ser lançado na cruz. Parou e viu as chamas abrasadoras, o brilho intenso do calor que emitiam, de modo que ele sabia onde ele ia e o que estava prestes a sofrer. Ele sentiu o que Ezequiel disse: beberás do cálice do pavor e do cálice da assolação. Mutilarás teus próprios seios. Ezequiel 23, 32, 34. Jesus sentiu ali o que Isaías anunciou: bebeste o cálice da sua ira, a taça do atordoamento. Isaías 51, 17. Cristo estava para ser lançado dentro de uma fornalha terrível, infinita, da ira, e não era apropriado que ele mergulhasse dentro dessa fornalha de olhos vendados, sem saber exatamente o que seria, como se não soubesse quão terrível era, já que ele nunca tinha estado sem comunhão com o Pai, sem a paz dessa comunhão, sem a alegria dessa comunhão, enfim. Portanto, Deus o levou ao Getsêmani e o colocou à entrada da fornalha, para que ele pudesse olhar para dentro dessa fornalha infinita, ver-lhe as chamas ferozes e intensas para onde ele ia, para que assim ele entrasse naquele lugar que suportaria por nós, por vontade própria, e para honrar o Pai, sabendo o que era e não tendo nenhuma ideia menor do que o que seria de verdade. Se Jesus Cristo não tivesse pleno conhecimento do cálice antes de tomá-lo e de o beber na cruz, não teria sido um ato seu como ser humano, mas quando bebeu do cálice, sabendo o que fazia, seu amor por nós foi infinitamente mais maravilhoso e sua obediência a Deus infinitamente mais perfeita. Você vê
por que eles dizem, e por que é dito que quando você contempla cada supremacia, por exemplo, aqui do sofrimento de Cristo, a tua vida, toda ela entra na órbita certa. Você entende como Paulo diz que quando você enxerga essa supremacia de cada coisa, hoje nós estamos falando só do sofrimento, como esse amor te constrange, de modo que você não vive mais para você mesmo. Então, Deus colocou o cálice diante de Jesus, continua Jonathan Edwards, por assim dizer, e deixou que ele o cheirasse, e que ele provasse, o colocasse na sua boca e sentisse o gosto, quando ainda era possível afastá-lo e se proteger e não beber totalmente. De fato, o Pai estava dizendo: eis o cálice de que você está para beber, eis a fornalha em que você está para ser lançado. Vê os seus amigos dormindo logo ali, sem poder sequer velar contigo. Se for para que eles sejam salvos, não há nenhum outro caminho. Ou eles perecem, ou você perece. Ou eles sentem minha ira infinita, ou você sente. Ou eles perdem a minha alegria para sempre, ou você vai perder. Ou eles perdem o conforto para sempre que eu sou, ou você vai perder. Veja, Jonathan continua, quão terrível é o calor, vejam que dor e angústia terá de suportar. O pai diz para o filho, e seu amor pelos eleitos, e por mim, e pelo Pai, é tão grande, que ele se dispõe a seguir em frente e tomar o cálice mesmo assim. Então, Jonathan imagina que Jesus poderia ter olhado para os discípulos, que não conseguem sequer permanecer acordado, quando ele está experimentando esse horror, para apoiá-lo, e ele podia dizer, Jonathan diz com toda segurança, porque eu deveria, eu que tenho vivido desde toda a eternidade desfrutando do amor do Pai, lançar-me dentro dessa fornalha infinita de ira, sem alegria, paz, comunhão, que jamais, por pessoas que jamais vão poder retribuir nada a mim e me dar nada. Porque eu deveria me entregar para ser assim esmagado pelo peso da ira infinita, do grande amor, do grande objeto do meu amor, que é o Pai, por causa dos que não me têm nenhum amor e são meus inimigos. Eles não merecem nenhuma união comigo, nenhuma vida eterna. Nunca merecem e nunca farão por merecer, mesmo se por toda a eternidade viverem de maneira perfeita. Então ele poderia, Jonathan está dizendo isso, então ele poderia ter dito isso com justiça. E se Jesus dissesse isso, estaria sendo justo. Não merecem mesmo, não poderão retribuir mesmo, não podem dar nada a ele mesmo. Mas em vez disso, Jesus disse para o Pai: seja feita a tua vontade. Essa é a glória, é a supremacia da sua obediência. Só isso, você vê, só isso leva um homem à santidade. Qualquer ideia de santidade que não flui da contemplação da supremacia de Cristo em cada um dos seus aspectos é puro moralismo, legalismo. A lei, ela pode restringir o lobo que o ser humano é, com algumas correntes durante um tempo, mas só a graça que faz você ver Jesus assim, ver a glória de Deus na face de Cristo, transforma você numa ovelha, dá a você um novo coração, para olhar para Cristo assim, e a tua vida toda entrar na órbita certa de quem Ele é. Então, Jonathan Edwards conclui, seja feita a tua vontade, suas dores abundavam, mas seu amor, o seu amor pelo seu Pai, que transbordou sobre os eleitos, abundou muito mais. A alma de Cristo estava esmagada debaixo de uma avalanche de dor e horror, mas que vinha de uma avalanche de amor pelos pecadores eleitos, suficiente para transbordar para o mundo e esmagar as mais altas montanhas do pecado e da ira infinita que vinha sobre ele. Aquelas grandes gotas de sangue que caíram no chão eram a manifestação de um oceano de amor infinito de Jesus pelo Pai, que transbordou sobre nós. Você vê
o que Paulo está dizendo quando diz que o amor de Cristo nos constrange. Você vê como os cristãos hoje, mesmo aqueles que dizem ter mais apreço pela palavra de Deus, têm uma visão muito superficial de tudo isso, queridos. Como vimos, não basta afirmar que esse foi o maior ato de amor na história, foi também o ato mais assombroso de perfeita obediência. Como eu disse, Jesus não tem que obedecer a nada, ele não pode ganhar nada com a sua obediência. Tudo que ele tem eternamente. Você vê, como eu disse, que, por exemplo, só esse aspecto, a supremacia do amor e da obediência de Cristo, pode, para a maioria dos cristãos, mesmo quando ouvem isso, ou possam ler a obra de Jonathan Edwards, ou a obra de John Owen, a pessoa pode ler isso como quem vai ao museu, muito interessante, e quando sai de um ambiente de culto desse, ou diante dessa verdade, simplesmente aquilo não afetar a vida dele. No início da história havia igualmente um jardim e houve uma ordem. Deus colocou Adão diante de uma árvore e ele disse para Adão: me obedeça e você vai viver para sempre. Obedeça e eu vou te abençoar. Obedeça e você vai ser bendito. Mas nós sabemos que Adão desobedeceu. Agora havia outro jardim e agora havia o segundo Adão. E a coisa mais incrível foi dita a ele, que nunca foi dita a ninguém, e nunca vai ser dita a ninguém jamais. Porque o que Deus disse a Adão é o padrão para todos: me obedeça e você vai ser bem-aventurado, me obedeça e você vai ter o meu deleite. Mas para Jesus é a única pessoa que já ouviu isso na história do universo. Deus disse para Jesus: me obedeça e você vai ser amaldiçoado, me obedeça e minha ira infinita vai cair sobre você. E ele obedeceu. Não há, quando você pensa na supremacia da obediência de Cristo, não há nada que você possa chamar de obediência que chegue perto. Há uma exceção aqui: me obedeça acerca da árvore e eu te abençoarei. É o que Deus sempre diz: me obedeça e você vai ser bendito. Mas Deus nunca disse para mais ninguém, a não ser para Cristo: me obedeça e você vai ser maldição. Apesar disso, ele obedeceu. O poeta George Herbert, falando a respeito disso, escrevendo uma poesia, tem uma parte que diz assim: é Jesus dizendo: ó vós que passais, vinde ver, o homem roubou o fruto, mas eu é que devo ficar preso numa árvore. A árvore da vida para todos é a árvore da vida para todos os eleitos, mas para mim é a árvore da morte. Para mim, para aqueles outros, ela é a árvore da bênção. Para mim é a árvore da maldição. E jamais houve uma dor como a minha. Então volte agora para o ensinamento aparentemente não tão valorizado da obediência passiva e ativa de Cristo. E caso Jesus tivesse apenas enfrentado a morte, que eu deveria morrer, e não tivesse vivido e tido a obediência ativa que é atribuída a mim, eu seria como um presidiário que as pessoas abrem a porta da cadeia e dizem: olha, zeraram a tua dívida, vai embora, toma aqui o dia da passagem, vai viver a sua vida. Mas eu não seria recebido como um filho amado, não haveria a festa que o pai deu por filho pródigo, não haveria o pai se deleitando eternamente sobre mim. Todavia Jesus não apenas sofreu a morte que nós deveríamos morrer, ele viveu e obedeceu dessa forma. Robert Murray McCheyne, que é um grande pregador de alguns séculos passados, morreu jovem, mas tem uma obra incrível, ele diz: ele não é apenas o Salvador moribundo, mas um Salvador em ação. Quando nós somos levados a crer nele, não obtemos só os benefícios da sua morte, não somente os nossos pecados são perdoados, como também recebemos os benefícios da sua obediência perfeita. Isso significa que a sua retidão nos é acreditada, imputada, bem como o seu sacrifício. Em 2 Coríntios 5, 21 está escrito: daquele que não tinha pecado, Deus o fez sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, quando Deus olha para nós, ele vê perfeito, justo, maravilhoso, eu me deleito em você. Quando somos levados a crer em Cristo, somos vistos como a própria justiça de Deus. Imagine isso, a justiça de Deus. É assim que Deus nos vê, nós somos sua própria justiça, essa justiça perfeita de Deus. Então nós somos vistos assim, como pessoas perfeitas, nós somos vistos
como nosso Salvador. Ele nos vê exatamente como vê o seu Filho, agindo como Jesus agiu, como se nós tivéssemos agido cada dia nesse mundo como ele agiu, sentido como ele sentiu. Agora veja a beleza do poder que Jesus realizou, que honra esse tipo de valor, esse nível de amor e sacrifício merecem. Não merecem que sua vida sexual esteja em órbita dele, sua relação com o dinheiro, sua relação com as pessoas, sua relação com os dramas, sua relação, como nós vimos na quinta-feira, com a vergonha. Se isso não é o que captura o coração de alguém, essa pessoa jamais nasceu de novo. Então, uma série de supremacias da beleza de Cristo são colocadas diante de nós. É assim que nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo. Essa é a obediência ativa de Jesus operando, e embora ele faça a vontade de Deus, levando uma vida perfeita o tempo todo, sua obediência ativa enfrenta um desafio monumental no jardim do Getsêmani. Por isso é tão importante que a gente veja a beleza da sua resposta. E esse desafio, antes que ele ultrapasse o ponto sem volta, antes que ele estivesse naquele lugar onde ele teria que beber o cálice, Deus Pai queria que ele experimentasse parte do cálice, para que ele soubesse o que ele faria. Estava ali diante dele parte dos eleitos dormindo, para que ele visse o tipo de pessoas pelas quais ele enfrentaria, o que enfrentaria. Ora, que diferença tudo isso faz para nós? Como isso nos ajuda? Eu vou acabar assim para nós cearmos. Primeiro, Jesus no jardim é um modelo sem paralelo de integridade. No escuro, ele foi exatamente como ele prometeu na eternidade. Ele foi em público na sexta-feira exatamente como ele foi íntegro quando provou o cálice. Ele sabia, ali ele podia desistir de maneira justa, mas ele não fez. Ele age no escuro e em particular do mesmo modo, e olhar a supremacia dele disso faz nossas vidas ir para esse lugar. Então, você é a mesma pessoa no escuro e no claro. Você se deleita em Deus no culto e no seu quarto. Ele é a meditação do seu coração. A sua solidão e a sua vida pública contam a mesma história sobre Cristo. Você é o mesmo, em particular, em público. Uau, duplicidade. Segundo, esse não é apenas um grande modelo de integridade, é um grande modelo de oração. Essa é a supremacia do que a oração é. Jesus fala o que ele está sentindo, o horror do cálice. Ele diz, se for possível. Mas você vê que a oração sempre é encontrar, não importa o que isso seja necessário, aquilo que Deus quer. Então, ter forças para isso. Eu não posso ler, há uma parte do sermão, de um sermão de Jonathan Edwards a respeito disso, de como Jesus, de maneira nenhuma, a segunda e a terceira vez que Jesus orou, ele não ficou insistindo para o Pai. A primeira oração de Jesus é, se possível, passe de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. Ele vai ser consolado. O livro de Marcos, por exemplo, vai dizer que 2 vezes ele vai voltar e dizer as mesmas palavras, mas o livro de Mateus, ele é mais explícito, ele diz o que Jesus orou na segunda, e as mesmas palavras que Marcos falou, não é toda a frase. Depois que Jesus é consolado por anjos, sabendo que a vontade do Pai era que ele tomasse o cálice, a segunda e a terceira vez que ele ora, Mateus que coloca mais explicitamente como as orações foram, que as 2 outras orações é só sobre faça a sua vontade. E o livro de Hebreus, no capítulo 5, Jesus nunca continuaria orando e insistindo para não beber o cálice, depois que ficou claro, na primeira vez que ele orou, que a vontade do Pai era que ele tomasse o cálice. Então, por que ele continuou orando? Jonathan tem então um sermão que eu falei que é incrível a respeito disso, e ele vai até Hebreus 5, e ele diz assim, as palavras do apóstolo foram estas, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, oração e súplicas, ao que o podia livrar da morte, ou seja, está falando sobre a oração no Getsêmani, foi ouvido quanto ao que ele temia. Como assim foi ouvido se Jesus tomou o cálice, se ele morreu? Então o que ele temia? Todo o sermão de Jonathan Edwards, eu poderia ler um trecho, vai ser, a Bíblia diz que ele com lágrimas chorou e orou ao Pai pedindo, e ele foi ouvido quanto ao que ele temia. Porque o que ele continuou orando? Como Jesus nunca usou seu poder como Deus para viver nesse mundo, mas dependeu totalmente do poder do Pai no Espírito Santo, o que ele temia? Que a sua natureza humana fraquejasse. Então a oração de Jesus foi, essa é a sua vontade, me capacite pelo Espírito Santo
a realmente ir até o fim, a experimentar todo o horror infinito que está diante de mim. O livro de Hebreus diz, o qual nos dias da sua carne oferecendo com grande clamor, lágrimas, orações e súplicas, ao qual podia livrar ele disso, ele foi ouvido quanto ao que ele temia. E a gente sabe que ele morreu, então não era isso que ele temia. Ele foi ouvido como? Jonathan continua, o grande clamor e lágrima de que o apóstolo fala, não são sem dúvida o mesmo que Lucas fala no texto, quando ele diz, ele posto em agonia orava mais intensamente, pois esta foi a imagem mais nítida e séria do clamor de Cristo, o qual não temos qualquer relato em algum lugar, ou seja, Hebreus só pode estar se referindo a isso, mas de acordo com o relato do apóstolo, aquilo que Cristo temia e pelo qual ele clamou tão fortemente ao Pai nesta oração, era algo que ele foi ouvido, algo que Deus concedeu o seu pedido, e ele teve a resposta adequada, portanto, não era que o cálice passasse sobre o que ele estava orando e foi ouvido, tendo assim mostrado que não foi pelo que Cristo orou nesta segunda oração, e na terceira. E ele vai continuar explicando. Ele orou para que a vontade do Pai fosse feita no que se refere aos seus sofrimentos. Mateus oferece esse relato expresso sobre isso de uma maneira mais completa do que Marcos, que diz que ele orou, meu Pai, se este cara não pode passar de mim, que eu beba, que seja feita a sua vontade. É uma entrega, é uma expressão de submissão. Ele está pedindo, me capacite com o teu poder infinito, para que eu possa beber, porque eu quero te honrar completamente. E a Bíblia diz, ele foi ouvido. Ele foi ouvido, isso implica um pedido para que ele fosse fortalecido, apoiado, habilitado para fazer a vontade do Pai, mesmo que ela era única em toda a história. Faça a minha vontade, você vai ser amaldiçoado, faça a minha vontade. Então o propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha. Você vê que na pior coisa que já aconteceu, no pior sofrimento que alguém já experimentou, a oração de Cristo foi, me capacite para experimentar, me capacite para te honrar neste sofrimento. Quando você olha para isso, você é capacitado a sofrer para que Cristo seja glorificado, e os teus sofrimentos, em vez de te afastar dele, te aproximam. Por isso que Deus disse, quando aquela pessoa disser, quando o amor dela se esfriou, se arrependa. Como eu disse, quando alguém diz, meu amor está um pouco frio, pastor, o que eu faço? O que aconteceu? Se arrependa, se arrependa. É pecado, é vil. E em terceiro lugar, no jardim nós temos um exemplo tremendo da paciência de Jesus, como ele continua tendo conosco. Lá estavam os eleitos dormindo, lá estava a agonia infinita dele, era por eles. Então lembre-se de que se ele for só um modelo para nós, então ele não nos serve de incentivo algum, queridos, porque ele é bom demais. Ninguém será capaz de viver à altura do padrão estabelecido por Cristo. Se ele for modelo para nós, você tem moralismo, isso vai te esmagar, Jesus veio não para servir de modelo, mas para nos salvar, para fazer todas essas coisas em nosso lugar, tanto passiva quanto ativamente. E então, como nós somos transformados ao contemplarmos essa supremacia de Cristo, nós passamos lenta, mas seguramente a ser conformados à imagem dele, quando nós contemplamos e nos deleitamos. Você vê, se você quiser imitar a Cristo, você nunca vai ser parecido com ele. Se você achar que você tem capacidade de viver uma vida ou fazer coisas que Deus diga bom, maravilhoso, então você nunca vai se parecer com Cristo. Mas se em vez disso você para e coloca diante de você as belezas da supremacia de Cristo, o Espírito Santo começa a te mudar no que ele é. Você não é mudado seguindo o exemplo, você é mudado se deleitando no que ele fez, com o Evangelho e não com a lei. Então o paradoxo é que se só ouvirmos como substituto, em vez de como modelo, nós vamos conseguir de fato ter a capacidade de viver como ele viveu. E experimentar cada dia mais ser transformado de um grau de glória para outro. Se você vê ele como modelo, no qual você tem que preencher para ser aceito por Deus, então você vai ser esmagado por isso e condenado, porque é ódio, você vai ficar infinitamente distante do que ele é.
Mas se você vê Ele como o seu Salvador, como aquele que bebeu o cálice no seu lugar, se você vê isso, então esse amor vai te constranger ao contemplar essa supremacia, e isso vai mudando você, vai colocando tudo na órbita certa, e você não vive mais para você mesmo. Então olhe para Ele no jardim, fazendo tudo isso, não só como um exemplo, mas como um substituto. É assim que você tem que olhar em seu lugar, e ter consciência disso torna o sofrimento dele pessoal para você, lhe dá uma nova capacidade de inventar suas próprias provações. Cada aflição que Inácio, por exemplo, foi jogado aos leões, ele estava olhando aquilo à luz da visão da supremacia do sofrimento infinito de Cristo. Então aquele sofrimento se tornou nada para Inácio. Inácio podia realmente ter uma alegria indizível e cheia de glória. Você vê que quando alguém diz que alguém pode ser cristão sem ter uma alegria indizível em Cristo, é porque essa pessoa nunca contemplou a supremacia de Cristo. Inácio podia, porque Inácio estava sofrendo a ira dos homens, mas não a de Deus, e ele podia ver a beleza de Cristo sofrendo o inimaginável. Seja lá o que for que você sinta, ou tenha que experimentar nesse mundo, nunca será o cálice, nunca será. E quando você pode refletir, você vai ver que nada que você pode experimentar sequer se parece com o cálice de Cristo tomado no seu lugar, e nada será comparado ao que Ele fez. Então morrer para a glória dEle não será algo muito grande para você. Nada será grande em sua vida perto da supremacia dEle, do sol do qual orbita sua vida, seus relacionamentos, sua vida sexual, sua vida em relação ao trabalho, ao dinheiro. Tudo vai ser tão pequeno perto disso, que tudo vai encaixando na órbita que o glorifica, e dessa forma você tem condições de orar assim: Jesus, o Senhor foi paciente em seu sofrimento infinito por mim, agora eu sei que eu posso ser capacitado a ser paciente em qualquer aflição para glorificar o seu nome. Não permita que qualquer aflição na minha vida faça alguém ver a Ti não como minha alegria infinita e cheia de glória. O ensino da obediência ativa de Cristo também transforma a nossa, aquilo que as pessoas agora chamam de autoestima, porque nós somos amados. Se você vê essa supremacia do sofrimento de Cristo, você nunca mais, não importa o que aconteça, não importa o que o médico diga do que você tem, como você vai morrer, ou o que um patrão diga para você, ou o que o mundo inteiro diga para você, para a sua suposta autoestima, você sabe, o amor de Deus foi derramado pelo seu Espírito em nossos corações, de tal maneira que nós sabemos que Deus provou o seu amor para conosco. Provou não, Deus prova hoje. Como? Porque Cristo morreu, porque eu olho para o Getsêmani, porque eu olho para lá, nada que possa acontecer sequer arranha o tamanho do amor que eu sinto fluindo sobre a minha vida. E ao ser levado pelo Espírito a crer nele como um dom, você não é só perdoado, como também se torna belo aos olhos de Deus, justo como Jesus, belo como Jesus, lindo como Jesus. Então como é que você precisaria do mundo para ter autoestima, ou da roupa que você usa, ou de uma posição na cultura? Não deveríamos olhar para quem somos em nós mesmos, nunca, mas só para o que somos nele, e nunca vamos ter esse tipo de problema. Essa questão da autoestima vai estar na órbita certa da supremacia de Cristo. Muitas vezes, depois de fazermos algumas bobagens, percebendo que não refletimos Cristo, nós estamos mais preocupados com a nossa reputação do que porque o nome dele foi desonrado. Isso só mostra que nós não percebemos ainda qual é a questão das nossas vidas. E nós queremos nos sentir importantes na igreja, importantes no ministério, importantes no mundo, mas esse sentimento é incompatível com enxergar a supremacia de Cristo. Então essa passagem nos dá tanto, não é? É isso que nós celebramos na Santa Ceia, a supremacia, esse único aspecto da supremacia. Pense que Jonathan Edwards falou sobre várias e várias supremacias, e teve que deixar várias fora, e que John Owen escreveu também sobre várias como essa, sobre o sofrimento de Cristo, mas teve que deixar várias fora. É isso que impactou a vida desses homens, é isso que fez ser quem eles eram.
Mas se você ler toda a obra de Jonathan Edwards, de John Owen, todos os sermões que você ouvir aqui, isso ser como um museu, da onde quando você for embora, você realmente não viu a beleza da supremacia de nenhuma dessas belezas de Cristo, você nunca vai ser mudado e não há nenhuma evidência de que você tem um novo coração. Nós tomamos o cálice, vamos ficar de pé.